sendo gravados. Pessoal, uma pergunta agora sobre essa questão da gravação. Ela fica no Teams, mas tem a possibilidade de mandar isso para o YouTube. Minha pergunta para vocês é: vocês preferem que eu faça isso, que eu coloque essas aulas no YouTube, ou eu deixo no Teams mesmo e boa? Aí é bom, hein? Melhor. Colocar no YouTube? Eu acho que é melhor. Beleza, então. Aí eu deixo tudo lá, vou começar a fazer esse processo de postar lá no YouTube. Aí fica mais fácil pra gente, para acessar, você acaba acessando de qualquer lugar, de qualquer computador, né? É mais tranquilo. Então tá, iniciamos a gravação aí. Pessoal, então, existe uma ferramenta chamada divisor de tensão, tá? Como assim, ferramenta de divisor de tensão? Pessoal, é simples. A gente tem aqui, ó, a resistência, um circuito em série. Fala para mim, ignorando esse traço aqui, ó, fala para mim como é que eu vou descobrir qual que é a tensão que cada um desses resistores consome. Fala para mim como que ia ser o processo para a gente fazer esses cálculos. Pessoal, como que eu faria para encontrar aí a tensão que cada resistor consome? Qual que seria o primeiro passo aqui? Resistência vezes corrente. Isso, então, resistência vezes corrente, mas para achar a tensão de cada um. E para isso eu preciso determinar a corrente total desse circuito, certo? Isso, Eles são como? os dois. Correto. Então eu ia ter que primeiro achar a resistência. Olha só o processo, então. A gente ia ter que encontrar a resistência equivalente, que ia ser o quê? Somar esses dois resistores. Pegar, então, a tensão de entrada, dividir pela resistência e achar a corrente total. E com a corrente total, multiplicar por cada resistência individual e encontrar a tensão que cada um consome. Essa ferramenta divisor de tensão, olha o que a gente faz. A gente vai pegar a tensão de entrada, multiplicar pelo resistor que a gente quer saber a tensão e dividir pela soma dos dois. Beleza? Então, entenderam isso? Certo. Na verdade não tem que entender, né? É só gravar mesmo. Vocês querem copiar isso aqui rapidinho antes da gente ir para a próxima tela? Quero, calma aí. Copia aí rapidinho. Bom, eu printei, por mim pode tocar. Eu tô copiando. Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês aí. É só um desenho e a continha, vocês copiam rápido. Por mim tá liberado. Beleza. Todo mundo aí liberou? Wilson? Então vamos lá. Vamos mostrar algumas curiosidades para vocês. Vamos lá para o Paint, para a gente brincar de continha. Deixa eu abrir nosso Paint aqui. E aí vou mostrar uma aplicação disso muito interessante para que vocês gravem isso aí da melhor forma possível. Muitos sensores, os mais pobrinhos, vão ter esse tipo de sistema, tá?
que embutido dentro dele. Então, dentro de muitos sensores, a gente vai ter um divisor de tensão, quando o sensor ele é vagabundo, na verdade, porque o divisor de tensão são dois resistores só, a gente precisa de mais elementos, né? Como, por exemplo, um amplificador operacional associado, daí sim, associado com o divisor de tensão. Aí a gente consegue um resultado bacana. Mas o divisor de tensão ele acaba sendo muito comum. Por que eu chamo de divisor de tensão? Porque a tensão, quando entra num circuito em série, o que acontece com a tensão no circuito em série? O que acontece com a tensão no circuito em série? Ela cai. Ela se divide, né? Isso mesmo. Então ela vai se dividir. Então eu falo que isso aqui é um circuito divisor de tensão, porque realmente a tensão ela é dividida aqui. Parte vai para R1, parte para R2. Vamos lá. Se a gente falar que R1 vale. Vamos falar que a tensão de entrada é uma tensão de 10 volts. 10 volts. E que R1 vale 5 ohm e R2 vale 5 ohm. Então, o processo para a gente encontrar a tensão, a queda de tensão em cada um deles, ia ser o quê? A gente ia ter que fazer o circuito equivalente. Ou seja, a gente ia ter que somar as duas resistências, né? A gente ia falar assim, ó, que a... Vou engrossar um pouco esse lápis aqui para a gente enxergar melhor. A gente ia falar que a resistência total, ela é igual, então, a R1 mais R2. Então, a resistência total vai ser igual a 10, concorda comigo? Por quê? 5 mais 5 dá 10. Então, 10 ohm. Equivalendo a um circuito, né, a gente pode falar que a gente encontrou um circuito equivalente, que é apenas uma fonte e um resistor. Essa fonte, então, dos 10 volts, e essa resistência que eu chamo de resistência total de 10 ohm. Como que eu faço? Então agora eu tenho que encontrar a minha corrente total. A corrente total, ou corrente equivalente, né, do circuito, a corrente total, ela vai ser igual, segundo a nossa lei de Ohm, a gente sabe que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão, então vai ser igual à tensão total, a tensão de entrada, a tensão de alimentação, dividida pela nossa resistência total, porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, basicamente, eu tenho aqui 10 dividido por 10, ou seja, 10 volts dividido por 10 ohm, que nos resulta em 1 ampere. Beleza? 1 ampere. Beleza. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Entrou mais alguém aí conosco? Tem mais alguém? Paulo entrou agora, Paulo? Já estava aí? Já tá entrando um pessoal aí, né? Peguei agora há pouco. Beleza, mano. Beleza, aqui é tranquilo. Então eu tenho 1 ampere circulando aqui, ó, vou colocar com uma corzinha diferente. Nesse circuito aqui eu vou ter 1 ampere. Olha que bacana. Agora sim eu consigo encontrar a tensão em R1 e a tensão em R2. Então é lá, para achar a tensão, vou colocar aqui, ó. Tensão 1 vai ser o quê? Eu vou ter que multiplicar a resistência. Pessoal, eu estou tirando essas contas da onde? Estou tirando essa conta do nosso triângulo da segunda lei de Ohm, né? Em que a gente tem, então, vou colocar diferente aqui, né? Tensão, aqui resistência e corrente, tá? É daqui que a gente está tirando essas fórmulas. Então eu quero encontrar a tensão, deixa eu colocar o E aqui que eu coloquei V. Quero encontrar a tensão, eu vou fazer resistência vezes a corrente, tá? Então, ó, quero encontrar tensão 1
vai ser igual a resistência 1 vezes a corrente 1. Mas a corrente 1 é o mesmo que a corrente total, né? Por quê? Porque isso é um circuito em série, então a corrente é a mesma em todo o circuito. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é vezes a corrente 1 mesmo, mas é que a gente entende que é a corrente total também. Bom, eu sei que o meu... Obviamente, a gente vai ter 5 volts para cada um, né? Porque eles são iguais, totalmente iguais. E o circuito é ideal, então vai dar 5 volts para cada um. Mas o que acontece? Vamos fazer a conta. A gente tem, então, R1 vale 5 vezes o 1, né? Que é a minha corrente 1, que é a corrente total também, vale 1 ampere. Então, a minha tensão 1, ela é igual a 5, o quê? Qual que é a unidade de medida? Volt. Beleza. A gente encontrou aí, ó. Bom, como eles são iguais, é só fazer a mesma conta e vai dar a tensão 2 é igual a 5 volts também. Então, eu tenho uma queda de tensão de 5 volts em cada um desses resistores. Mas é o seguinte, ó. Eu quero saber qual que é a tensão nesse ponto aqui, ó. Eu sei que é 5 volts hoje, né? Porque o R1 consumiu 5, então só sobrou 5 para esse daqui. Então eu tenho 5 volts aqui nesse meio. Mas eu não fiz essas contas aqui, ó. E eu quero fazer de forma mais rápida. Então vamos aplicar a ferramenta de divisor de tensão. Vou copiar ela para cá. Olha lá. A ferramenta de divisor de tensão, ela fala assim, ó, que a tensão de saída ela vai ser igual à tensão de entrada vezes o resistor, vezes R2 dividido por R1 mais R2. O que acontece, pessoal? A gente fala o seguinte, que para eu saber a tensão no resistor que eu quero, eu multiplico a tensão de entrada por ele e divido pela soma dos dois, certo? Então, eu quero a tensão aqui em R2, ó. Como é que eu vou saber a tensão no R2? Então, eu falo o seguinte, vou fazer a conta aqui, ó, que a tensão, ó como é que fica mais simples, sem fazer isso aqui tudo, é só fazer isso aqui direto, ó. Que a tensão 2, sem precisar calcular a corrente, sem precisar calcular nada. A tensão 2, ou seja, a tensão de saída, a tensão nesse ponto aqui, ó, ela é igual à tensão de entrada, a tensão total, tá? É igual à tensão total vezes o resistor que eu quero achar aquela tensão. Então, o resistor 2 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Então, galera, muito simples aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Na verdade, vamos colocar um pouco mais para frente. A tensão total, tensão de entrada nossa, 10 volts. 10 vezes o nosso resistor 2, que vale 5, vezes 5, dividido por R1 mais R2, ou seja, 5 mais 5, né? Não é coronavírus, não. 5 mais 5. Precedendo os cálculos, a gente sabe que 10 vezes 5 é 50, né? Vou colocar aqui que a tensão 2 é igual a 50, dividido por 5 mais 5, que dá 10, né? Cortei, olha lá, tensão 2 é igual a 5 volts. Beleza, galera? Facilitou o trem aqui, não? E você não precisou fazer das outras contas? Se foi direto ao ponto? Não entendi, perdão. Essa nova fórmula que o senhor fez ali, ó, embaixo dessa fórmula aí. Não precisava fazer o resto ali? Vamos supor assim, ó. Lá no exercício está pedindo para você assim, encontre a tensão em R2. Você não precisa fazer todas essas contas para encontrar a tensão no R2. Basta você aplicar essa fórmula aqui, ó. Essa é a divisão, como que é o nome? Chama-se E quando é divisor de tensão. paralelo? Oi? E quando é paralelo?
Quando é paralelo, a tensão é a mesma, né? Mas existe uma ferramenta que a gente já vai ver já. Mas quando é paralelo, a tensão é a mesma nos dois resistores, né? Se eles estão em paralelo, a tensão de alimentação acaba sendo a mesma, né? Pior, verdade. Beleza? Pera, eu vou copiar agora. Copie, por favor, pessoal. Pessoal, vocês entenderam o nosso processo aqui? Em qualquer circuito que a gente fosse trabalhar, eu vou sair rapidinho, só para mostrar um negócio para vocês. Entrou mais gente aí, deixa eu ver. Não. Em qualquer circuito que a gente fosse trabalhar, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, um circuito que a gente fez para trás. Uhum. Perdão, circuito. Olha lá, tá vendo esse circuito aqui? Para eu descobrir a tensão em cada um deles, era só eu pegar e aplicar o divisor de tensão, né? Então a tensão é de entrada, eu quero resistor, ó, quero a tensão em cima de R1. Então eu vou pegar a tensão de entrada, multiplicar por R1 e dividir pela soma dos dois resistores. Então ia ser 20 vezes 4 dividido por 9. Ia dar a tensão que esse cara está consumindo, certo? Aí eu posso aplicar novamente o divisor de tensão aqui, ou eu só pego a tensão que esse consumiu, subtraio de 20 e eu encontro a tensão dos dois daí. Aí eu teria tensão nos dois. A corrente, para encontrar a corrente total do circuito, era só pegar a resistência deles e dividir pela tensão que eles estão consumindo e encontraria a corrente total do circuito, já que a corrente é a mesma em todo o circuito por ser um circuito em série. Então veja lá. Outra situação por exemplo, aqui, ó. Se eu quero saber qual que é a tensão em cima desse 4 ohms aqui, ó. E eu já tenho o paralelo desse somado com esse. Então é como se ficasse dois resistores só, né? Esse e a soma desses três, vamos supor. Se eu aplico a ferramenta divisor de tensão, eu encontro a tensão que esse consome, né? Então essas são as opções aí. Você pode calcular daquela maneira toda que a gente faz, normal, ou pode aplicar a ferramenta divisor de tensão. Então aí você tem mais de uma forma de fazer e você que decide qual a melhor forma de fazer na hora. O legal do divisor de tensão é que existe algumas situações no nosso dia a dia, na eletrônica e tudo mais, que a gente usa ele por facilitar muito o cálculo, tá bom? Vou voltar lá para vocês. Vocês estão copiando aqui, né? Ou não? Já terminei. Professor, Oi. então, por exemplo, se tiver mais de um resistor, tanto paralelo quanto em série, eu vou ter que baixar algum resistor, vou ter que resumir todo o esquema elétrico em duas resistências. A Sim, resistência, a resistência que eu quero achar e a soma de todas as outras resistências, né? esse divisor de tensão aqui, ele só funciona com duas resistências. Então, assim, Sim. você imagina que você tem a tensão, você caiu num nó. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma opção das que a gente fez aqui. Deve ter. Ah, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo.
Ó, nessa circunstância aqui, vamos imaginar que você tem. A gente fez isso na aula passada. Vamos imaginar que aqui, ó, eu lembro que a gente calculou e viu que sobrava 6 volts para esse nó aqui, não era isso mesmo, Marcos? Pelo que eu me lembro, a gente calculou e sobrava 6 volts para esse nó aqui. Ou seja, em cima dessas duas resistências tem 6 volts. Como é que eu vou saber a tensão de cada uma dessas resistências? Eu não preciso fazer a corrente delas, porque eu já sei que a corrente que estava aqui era a corrente que sobrou, né? Porque a gente já tinha calculado a corrente que descia aqui no 120 ohm, então a gente sabia qual que é a corrente que sobrava aqui. Eu poderia pegar essa corrente e multiplicar pela resistência, ou eu, não sabendo da corrente, eu pego a tensão, que é os 6 volts, e aplico o divisor de tensão aqui. Aí eu conseguiria encontrar a tensão nas duas resistências. Entendeu? Entendi, professor. Vocês vão ver qual é o ponto dos circuitos, pontos dos circuitos que vocês podem utilizar essa ferramenta. Mas o que acontece? Em determinada situação, vai ser mais fácil usar essas ferramentas e em outras situações vai ser mais fácil vocês usarem outra, tá? Então é para que vocês tenham mais uma opção aí. Todos copiaram lá, eu vou dar um print naquela tela e vou mandar no grupo. Fica bom desse jeito que eu mando lá, né? Fica bem visível, né? Pessoal. Bem melhor. Beleza. Aí a gente vai pro simulador ali pra gente dar uma prosa, um dedo de prosa e conversar rapidinho sobre alguma situação aí que a gente tem o decorrer do nosso... eletrotécnica e o... Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Ver se entrou mais alguém. Opa, entrou mais gente aí. Temos 15 caboclos na lição. Tá. Vocês estão vendo a tela aí? Tá. Pessoal, esse carinha aqui é o nosso famoso Proteus, tá? Eu vou trabalhar com ele pra gente fazer nossas simulações aqui. Pessoal, deixa eu ver se eu tenho o Arduino aqui no Proteus. Vou dar um exemplinho para vocês. Eu tenho o Arduino. Arduino Uno e resistor. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês nem sabem o que é Arduino, mas já a gente discute. Mas vou dar um exemplo bem bacana. Pessoal, olha lá. Tá meio piscando. Tá piscando para vocês também? Pessoal? Sabe o que eu falo? O Arduino para mim tá piscando aqui. Para vocês tá normal? Pra mim tá normal. Tá normal pra mim. Normal. Que loucura que tá acontecendo, mas tá bom. Vocês conhecem o Arduino? Não. Sim. Pessoal, para quem não conhece, o Arduino ele é um equipamento, é um dispositivo didático, é uma plaquinha, tá? Essa plaquinha contém um microcontrolador. O microcontrolador ele é um componente eletrônico programado pela linguagem C, tá? Ele é programado com um arquivo hexadecimal e a gente usa um compilador C normalmente para trabalhar com ele. Ele também pode ser programado via assembly e muito recentemente uma equipe, né, pensando na educação e para espalhar a educação pelo mundo, eles criaram um Arduino. O Arduino é um dispositivo que ele contém um microcontrolador e algumas proteções prontas já para o caboclo vir, ligar um botão, ligar um LED
e aí ele lá na plataforma do Arduino programar que quando esse botão é apertado é para o LED acender, certo? Então é uma plaquinha a ser programada aqui. Eu estou dando um exemplo dela porque é mais comum, tá? Mas profissionalmente falando, a gente não usa esse equipamento aqui na indústria, por exemplo, apesar de uns professores meio doidos aí ter usado isso aqui já na indústria já. Mas na indústria a gente não usa esse equipamento. Na indústria a gente vai usar apenas o microcontrolador programado na linguagem C pura, e aí sim a gente desenvolve toda a eletrônica e aí você tem algo mais parrudo e palpável para utilizar na indústria. Mas tinha enfim, custo, né? Exatamente. Você desenvolver a eletrônica sai mais barato do que você comprar algo pronto. E por isso que eu acho muito importante vocês, principalmente o pessoal de eletrotécnica, ter um conhecimento razoável em eletrônica aí. Pessoal, por que eu estou falando essa baboseira aqui? Seguinte, existem situações em que esse Arduino aqui, ele está trabalhando num sistema, vamos supor que esse carinha é um robozinho, beleza? A gente programou um robô, e ele está fazendo o papel de um robô. E esse robô, a tensão de alimentação desse robô, ele tem uma célula, né, a bateria dele é uma bateria de 12 volts. E o que acontece? Esse robô, ele mostra qual que é o nível dessa bateria, tá bom? Porém, como que eu faria para que o Arduino medisse os 12 volts? Ah, professor, é só você pegar os 12 volts lá e colocar na porta do Arduino e pronto, né? Eu vou pegar aqui uma bateria também. Uma bateria. Eu não vou entrar em detalhes do Proteus agora, porque não é o foco, tá? Mas é bem bacana aqui. A gente consegue fazer essas placas, fazer a placa de circuito impresso, mandar imprimir, e essa placa vir prontinha para a gente trabalhar. Então é bem completo esse nosso simulador aqui, esse nosso programinha. Bom, eu tenho 12 volts, tá, professor? É só pegar esses 12 volts e ligar lá no Arduino e pronto, né? Liga no Arduino, pronto. Aí lá dentro da programação eu vejo o valor que tá e mando ele inserir. Ele mostrar esse valor através de um bar gráfico, através de uma telinha. Dá para fazer isso? Não dá. Por quê? Porque esse microcontrolador aqui, que é o Atmel, né, que é da Atmel ATmega 328P, da Atmel Studio, né, a desenvolvedora que a Microchip comprou recentemente, a fabricante desse microchip aqui, ó, ele só pode ser alimentado de 3.3 a 5 volts. Então, como que eu vou fazer para alimentar com 5 volts? Variar de 0 a 5 volts aqui, quando a minha tensão vai variar de 0 a 12 volts. E eu quero que o meu circuito, que o meu Arduino, ele receba de 0 a 5 para conseguir ler isso aí. Como é que eu faço? Né? Aí, gente, que eu vou utilizar o nosso divisor de tensão, beleza? A nossa ferramentinha divisor de tensão. Então vamos entender como é que nós faz isso? Vamos lá. Então eu tenho os 12 volts aqui. Eu vou construir o circuito de divisor de tensão, que é o quê? 2 resistores em série. Olha lá, ó. Dois resistores em série. Bom, esse resistor aqui está com a mesma resistência. Ou seja, nesse caso, esse resistor vai sair o quê? Quantos volts aqui no meio, se ele tem a mesma resistência? A gente acabou de fazer o cálculo semelhante. Seis? Vai ser 6, né? Porque você vai pegar 12 e dividir por 2. Beleza? Bom, como a gente quer que chegue no máximo 5 volts aqui, a gente tem que fazer algum trabalhinho aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que determinar os resistores. Em vez de determinar a tensão de saída, a gente já sabe. Eu vou colocar um multímetro aqui, ó. Vou colocar um multímetro. O multímetro tem que ser colocado em paralelo para onde eu quero medir, certo? Se eu ligar esse cara aqui agora, ó,
Aconteceu o erro por conta do Arduino, né? Deixa eu apagar esse cara aqui por enquanto. Então, olha lá, ó, 6 volts. Eu não quero que saia 6, eu quero que saia no máximo 5. Concorda comigo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fixar esse valor aqui, ó. Vamos colocar 1K, que é um valor bom. 1000 ohms. Beleza? 1000 ohms tem que sair 5 volts aqui. E aí, esse para determinar qual resistor a gente vai colocar. Então, veja bem. Você tem um sisteminha que ele recebe 12 volts e que você precisa converter isso, essa variação de 0 a 12 a 0 a 5 volts, ok? E você vai usar só 2 resistores para isso. Um resistor você fixa, que é um valor de 1K, e aí você precisa descobrir o resistor R1. Mas, professor, como é que eu vou usar a ferramenta divisor de tensão para achar a resistência? Aí que está o pulo do gato, né? Eu vou vir aqui, ó, esse cara aqui, eu vou escrever que é o X, que é o cara que a gente quer encontrar. Eu vou copiar esse trem aqui. Vou lá no nosso famoso Paint para não conversar. Aí lá, ó. Bom, a gente sabe que a ferramenta divisor de tensão é esse carinha aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tá? Vai ficar na tela. Então, olha lá. Eu já tenho a minha tensão de saída, né? Se esse cara aqui vai consumir 5 volts, quer dizer que em R1 eu vou ter os 7 volts, certo? Você concorda comigo? Certo. Então, tanto faz eu aplicar qualquer uma das formas que eu aplicar, eu vou conseguir encontrar o meu R1. Eu vou aplicar o que a gente tem mais informação, ó. A gente tem aqui, né, sem fazer conta nenhuma aqui. Claro que 7 volts vai sobrar aqui, mas eu não vou nem pensar nele. Vou pensar que eu tenho 5 volts de sair aqui, que eu tenho um resistor de 1K e que eu tenho uma entrada de alimentação de 12 volts. Então, olha lá que bacana. Eu vou substituir nessa fórmula aqui, tá? Qual que é a minha tensão de saída? Eu quero 5 volts. Qual que é a minha tensão de entrada? 12 volts. Quanto vale o meu resistor R2? 1K, ou seja, 1000 ohms. E quanto vale R1? Eu não sei quanto vale R1, é o que eu quero achar, mais o meu R2 de 1000 ohms. Tá bem, vamos lá, vamos fazer essas contas. Pessoal, qual seria a melhor forma da gente fazer aqui, né? Letras de um lado, números do outro, ok? Então, vamos pegar esse R1 mais 100, que está dividindo aqui, e passar ele para aquele lado multiplicando, né? Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar um parênteses aqui. Vou passar essa soma para lá, ok? Eu vou ter, então, 5 vezes R1 mais 1000 eu errar alguma coisa aqui, vocês não concordam, vocês falam. É igual a 12 vezes 1000. Aqui eu vou fazer a distributiva, né? Multiplicar por esse e depois multiplicar por esse. Então eu vou ter aqui 5R1 mais 5 vezes 1000. Quanto que dá 5 vezes 1000 aí, gente? É igual a 5.000, isso. Vamos pegar esses 12 e multiplicar pelos 1000 aqui já?
Então 12 vezes 1000 dá 12.000, né? Tem um gato miando aqui. Beleza. Vou pegar essa aqui, ó, esse 5.000 e passar para lá novamente. Então vai ficar lá, ó, 5R1 é igual a 12.000. Se ele estava somando, ele passa para lá como? Estava somando, passa para lá subtraindo, né? Tá. Então eu tenho 5R1 igual a... Quanto que dá 12.000 menos 5.000, gente? 7.000. Yes. 7. Agora esse cara aqui está multiplicando, ó. Vou passar esse 5 dividindo 7.000. Então, R1, vou colocar aqui do ladinho para economizar espaço. R1 é igual a... Quando o craque já ia escrever com o mouse, hein? Não vou nem saber mais escrever com canetão mais. Dividido por 5. Então R1 vale quanto? Quanto que dá 7.000 dividido por 5? 1.400. 400. 1.400 ON, gente. Uma das formas de se escrever comercialmente isso aqui é o seguinte. É 1K4, tá bom? Então ele vale 1K4. É uma das formas de se escrever. Significa 1.400, né? Como se fosse 1,4 vezes 1.000 aqui. Tá, a gente achou o resistor. Olha que interessante, então. Lá na nossa aplicação, se a gente tivesse que fazer essa conversão, agora a gente vai colocar lá no nosso simulador, tá? Esses 1.400 e vamos ver o que acontece. Então, olha lá, a gente tem um projeto. Esse projeto ele precisa receber no máximo 5 volts. E a gente conseguiu fazer, então, um sisteminha com 2 resistores só, que pega e transforma essa variação de 0 a 12 numa variação de 0 a 5. Olha que bacana. Então, antes de vocês copiarem, vamos lá para o simulador para a gente ver esse trem funcionando. Na verdade, eu acho que eu já vou printar a tela aqui e já vou mandar para vocês lá. Mais fácil, né? Pessoal, trazendo esses exemplos, essas coisas aqui, para tentar tornar um negócio assim. Eu tenho essa visão de trazer para vocês alguma certa experiência, porque eu acredito que se eu simplesmente resolver cálculo com vocês, vai adiantar alguma coisa ter um professor? Isso aí vocês vêem no YouTube, não é verdade? A gente ter professor é para a gente ter uma visão. O cara teve anos ali estudando, lá, se preparando, o cara chegar e dar alguma coisa mastigada para nós. Essa que é a ideia de um professor, né? Senão, você pega no YouTube, tira um certificado ali online, não precisa ir para o Senai fazer esse curso, não é verdade? Agora vocês falem para mim se, sei lá, se é chato eu passar esses exemplos aí, se não tem nada a ver, ou se realmente tem alguma coerência no que a gente está fazendo. Tá bom? Então, ó, vocês estão vendo a tela aí, né? Tá. Opa. Sim. Vou colocar os 1.400 on lá, ó. Agora vamos dar play e vamos ver qual que é a tensão que vai sair. Opa, 5 volts. Beleza, gente? Show de bola, não? Bom, Então, esse aplicativo aí não é o mesmo que você passou para baixar lá ontem, não. Não, esse aqui Esse é do de computador. computador, mas eu vou querer que vocês façam aí no simulador. Já já eu quero que vocês façam e me mandem. Mas só acompanhe aqui rapidinho para vocês ver o desenvolvimento aqui, ó. Olha que legal, gente. Essa tensão aqui, ó, isso daqui, ó, é esse ponto aqui que eu iria ligar no meu, que eu vou ligar no meu Arduino, tá? Seria esse meio aqui, ó. Aí o que que acontece?
O máximo de tensão dessa bateria é 12 volts. Então, o máximo de tensão que está indo para o Arduino é 5. Opa, beleza, o Arduino ele pode trabalhar com no máximo 5, então tá ok. Ó, para vocês verem que legal. Eu vou diminuir essa tensão aqui, ó, para a gente ver qual que é o comportamento, qual que é a tensão de saída. Eu vou colocar 11 volts. Vamos ver quantos volts vai sair aqui, ó. Olha lá, ó, sai 4,58, tá? Então, existe dentro do Arduino um conversor que chama-se conversor AD, conversor analógico digital. Ele pega esse sinal analógico e transforma em digital. A partir do momento que eu tenho uma variação de 0 a 5 volts, ele já entende essa variação, o que significa no conversor AD, que é de 0 a 256, né? E aí, a partir desse valor, eu multiplico, né? Eu faço um cálculo rapidinho dentro do Arduino, e aí ele consegue mostrar para nós qual que vai ser a tensão que a bateria vai estar. Tá vendo? Se eu precisasse mostrar apenas em barrinha, sabe? Eu não ia precisar fazer conta nenhuma. Por quê? Porque é só colocar lá o valor desse conversor AD, eu coloco que se ele tiver em 5, né? Vai estar com a barrinha cheia. Se ele for diminuindo, vai diminuindo essa barrinha proporcionalmente à entrada. Legal, pessoal? Legal. E se fosse para mostrar a carga? Oi? E se fosse para mostrar quantos amperes ainda tem na bateria? Quanto de corrente tem na bateria? Isso. Isso aí fica um pouco mais complexo, por quê? Porque a bateria, ela vai te fornecer a corrente nominal dela. É que a bateria funciona assim. Ela está disponível para você ali com uma corrente, certo? Se a tensão ela tiver na tensão máxima, quer dizer que ela está com a potência máxima dela. O consumidor, que é quem está consumindo essa corrente, ele vai puxar a corrente necessária para ele, tá ok? Então, ele puxa a corrente necessária. A bateria é uma bateria de 40 amperes, vamos supor. Se o meu consumidor consome 2 amperes, ele vai puxar somente 2, tá? Só que não significa que essa bateria ela vai diminuir a corrente dela. Acontece que o nível da tensão, a carga, a quantidade de elétron dentro dela acaba diminuindo, né? E aí ela é exibida por forma de carga. Por isso que a gente não monitora a corrente da bateria, a gente monitora a tensão. Porque a partir do momento que a tensão diminui, isso significa que a quantidade de elétrons lá dentro, né, que a carga da bateria, ela começou a diminuir, tá? Ela se manifesta de forma mais fácil na tensão. A partir do momento que ela está com a tensão máxima ali, ela vai estar liberando a corrente máxima dela. Se essa tensão, uma bateria de carro, se ela baixa, se ela diminui menos que 7 volts, por exemplo, a sua bateria ela morre de vez, né? Muito difícil uma bateria abaixo de 7 volts voltar a reviver. Então ela acaba perdendo muita carga dela. O que sustenta é essa questão da tensão. Por isso que a gente monitora a tensão. Porque às vezes ela está fornecendo a corrente, mas a tensão diminuiu, né? Quer dizer que a bateria está sofrendo com aquela carga que está sendo consumida dela. E a gente não sabe por quê, na verdade é porque a tensão está baixa, né? Significa que o nível de carregamento dessa bateria baixou. Por isso que a gente monitora a tensão. Mas aqui seria o seguinte, Edson. A corrente é o fluxo ordenado dos elétrons. Eu só consigo monitorar o fluxo ordenado dos elétrons vendo esse fluxo se movimentando, né? Então, a única maneira que eu teria para medir a corrente que está saindo aqui da bateria seria eu colocar um multímetro aqui, intervindo aqui, um alicate amperímetro, né? Porque a carga corrente, ela é o fluxo ordenado dos elétrons. Concorda comigo? Não, só perguntei porque, parece bem simples a gente olhar e ver quanto que tem de bateria no celular. Mas a gente não sabe todo o mecanismo que isso envolve, né? Então, lá dentro do celular,
ele vai ter amplificadores operacionais lá, vai ter um circuitinho integrado que ele já mede essa carga da bateria. Ele já mede, ele já consegue comunicar já direto lá com o processador, microprocessador do celular, e o processador já entende no valor da questão que eu falei para você ali do conversor AD. É diferente desse sistema aqui, que é um sistema simples, né? Mas assim, gente, isso aqui é uma ideia. Às vezes, na indústria, a gente tem que fazer algumas gambiarrecas para o negócio dar certo. Às vezes, a gente tem que fazer uma situação dessa, tá? Eu falo por mim que eu já tive que fazer isso. Você quer medir? Eu tenho uma variação no sensor, o sensor varia de 0 a 30 volts. Só que lá no inversor de frequência ele recebe de 0 a 10 volts só. Então usa um conversor aqui lá. Ah, a máquina tá parada, meu. Você tem que fazer o negócio funcionar, você tem que fazer o negócio acontecer. Você pega lá uns resistor, faz uma associação e bota a máquina para funcionar. Vai queimar? Não vai, né? É o ideal também? Não é o ideal. Mas vai funcionar naquele momento, né? Depois você vai atrás de um sistema que faça essa conversão ou de um sensor correto para isso, tá bom? Mas esse aí é o princípio aí. Se você tem um projetinho para fazer de eletrônica, tal, você vai usar um divisor desse. Você não vai comprar um circuito só para isso, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida, algo para acrescentar aí, alguma coisa para a gente discutir a mais? Professor, para medir a amperagem desse circuito aí no computador não tem como, né? Porque a bateria não tem uma corrente definida aí. Aqui vai ter uma corrente consumida pelos resistores, no caso, né? É verdade. Vamos colocar essa. Bom você ter citado isso. Vamos colocar o medidor de corrente aqui. Eu vou dar duas missões para vocês. Tanto copiar, né, o cálculo que a gente acabou de fazer, quanto fazer no simulador aí, mandar a fotinha lá para mim, fazendo o simulador medindo a tensão e medindo a corrente que está circulando aqui, tá? Então, ó, a gente tem aqui o DC ammeter. Vamos ver a corrente que vai estar circulando aqui, ó. A corrente é tão pequena que ficou próximo a zero. Esse amperímetro não vai conseguir medir. Vamos ver se no simulador de vocês ele consegue medir. Deu uma corrente muito baixa aqui, tá? Façam aí no simulador, coloquem o amperímetro, coloca o voltímetro aí no simuladorzinho, e façam uma cópia aí do circuito. Deixa eu mandar isso aqui para vocês lá no. Vou mandar isso aqui para vocês lá. Pessoal, tô mandando tudo no grupo, tá? Para não sei se facilita para vocês aí. Por favor, vocês me falam. Então, a missão aí é colocar no simulador aí, pessoal. Sério, como
Professor meu deu 5 mA. Conseguiram copiar o trem aí, gente? Porque eu sei que se a gente não copiar agora, a gente acaba não copiando depois, né? A gente acaba não fazendo. Todo mundo conseguiu fazer no simulador também? Como é que tá? Sim, conseguiu sim. A corrente deu 5 mA. E a tensão deu certinho, né? Uhum. Só uma coisa que eu não mostrei ontem, que eu esqueci nesse simulador aí, do celular, que ele tem uma calculadora de circuitos. Então, ele tem lei de Ohm, lei de Kirchhoff, ele tem umas coisinhas ali, umas macetinhos de eletrônica, bastante coisa ali para ajudar a gente aí, tá? Ô Wesley, Oi, então você ensinou ontem a como mexer nesse aplicativo, hein? eu mostrei, cara, mas depois eu vou gravar acho que é mais fácil eu gravar uma aula, sabe? Gravar Uhum. um videozinho e postar nos grupos lá, pra quem não viu. Daí, Beleza. mas eu mostrei, bem bacana, um aplicativo que ele faz a simulação de circuito. Não é esse que eu tô mostrando na tela, tá? É um Uhum. aplicativo para celular. Se você É, tiver eu computador baixei. em casa, você baixou. Quem tiver Uhum. computador em casa, também dá para usar os simuladores aí de computador, mas para você que é de eletromecânica, a gente compensa do celular mesmo, que já dá uma ajuda boa. Beleza, pessoal? Podemos prosseguir? Como é que tá aí a peleia? 100%. Show de bola, Guilherme. Guilherme, você me ligou? Não estava conseguindo acessar, professor. Ah, tá. Deu certo. O que que era aí a falha? É problema de tal, é questão de um servidor do outro. Ah, sei, sei. Eu tentei pelo Firefox, não deu certo, Ah, tem isso mesmo. mas depois Internet Explorer deu certo. Beleza. Pessoal, no aplicativo que eu mandei para vocês, ó, eu vou só citar algumas coisas aqui, ó. Ele tem uma calculadora de resistores em série, resistor em paralelo. Significa que você coloca só o valor dos resistores, já te dá a associação deles. Ele tem calculadora de potência, ele tem de reatância, de resistor por LED, é, ele tem o código de resistores, tem bastante coisa, tá? Padrão de HDMI, USB, tudo naquele aplicativo lá que eu falei para vocês baixarem. Eu acho que ele resume bem essa disciplina inteira aí para vocês. Resume assim, tem tudo ali que a gente precisa, lei de Ohm, tudo, tá? Bom, se tá todo mundo aí tranquilo, vamos continuar. Continuar que a gente tem mais uma coisinha para ver aí. Professor, só uma dúvida. Opa, Aquele arquivos lá que era da Lei de 11 lá, que era para ter sido enviado, aquele teu questionário que você me mandou no último dia antes da aula, pode ser enviado ainda hoje? pode, Ou pessoal. amanhã, quer dizer? Eu preciso dessa. É bom você ter comentado com isso. Eu preciso desses arquivos para fechar a nota de vocês, principalmente o pessoal de eletromecânica. Eletrotécnica ainda vou continuar um pouquinho, né? Mas eletromecânica eu preciso fechar a nota de vocês e eu preciso daquela lista, tá? O que ocorre é que vocês talvez tenham alguma dificuldade para fazer ela ali, e a gente consegue fazer alguns exercícios nas próximas aulas aí. É,
Mas, por favor, tentem fazer e me entregar até a gente finalizar essa disciplina para não correr o risco de ficar com nota baixa aí. Não, compreendo, é que o da Lei de 11 estava pronto já, mas Ah, sim. eletricidade faltou uns critérios ali para terminar. Ah, então beleza. Posso te enviar amanhã, professor? Pode, tranquilo, pode enviar sim. Show de bola. Vamos lá, galera. Vamos pro nosso próximo amiguinho aí. Agora a gente vai ver. Alguém perguntou, e o paralelo, né? Ferramenta divisor de corrente. Olha lá que legal. Se eu sei a corrente que está entrando total, eu não preciso descobrir qual que é a tensão e dividir por cada resistência para daí encontrar a corrente de cada resistor. Basta eu aplicar essa ferramenta aí, ó. Então, se eu quero encontrar a corrente 1, eu pego a corrente de entrada, certo? Deixa eu pegar aqui o... Se eu quero a corrente 1, a corrente desse resistor 1, eu vou pegar a corrente de entrada, multiplicar pelo resistor que eu não quero e dividir pela soma dos dois. Se eu quero a corrente 2, eu vou pegar a corrente de entrada, multiplicar pelo resistor que eu não quero, ou seja, o resistor 1, e dividir pela soma dos dois. Beleza? Não entendi nada que você falou aí, hein? Repete aí pra nós. Tá bom, vamos lá. Ó, aquela outra ferramenta que a gente utilizou lá, ela era para... O que acontece? Eu tenho a tensão de entrada, e eu preciso descobrir qual que é a tensão de cada resistor, certo? Aqui é diferente. No paralelo, eu sei que a corrente, a tensão ela é a mesma, né? A tensão é a mesma para os dois. E como é que eu faria para encontrar a corrente em cada um desses resistores? Eu ia pegar a tensão, que está em cima desses dois resistores aqui, pegar a tensão, dividir. Vocês estão me ouvindo, né? Pegar a tensão, dividir pela resistência de cada um para encontrar a corrente que circula por cada um, certo? Porque a corrente, num circuito em paralelo, ela se divide no nó. Lembra disso que a gente conversou? Então, gente, Sim. em vez de fazer toda essa conta, a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó. Eu vou pegar, para eu descobrir a corrente 1, eu vou pegar a corrente total, que é a corrente que está entrando ali, ó. Vou multiplicar pelo resistor 2 e dividir pela soma dos dois resistores. Eu posso entender que é o quê? Eu vou pegar a corrente total e multiplicar pela resistência que eu não quero saber a corrente, né? Porque eu quero saber a corrente do 1, ó. Então eu multiplico a corrente total pelo 2 e divido pela soma dos dois. Aí eu pego a corrente... Como é que eu vou saber a corrente 2? A corrente está passando pelo resistor 2. Eu vou pegar a corrente total, multiplicar pelo resistor 1, ou seja, pelo resistor que eu não quero, né, o outro resistor, e dividir pela soma dos dois. Tranquilo? Vamos fazer uma continha dessa para ver mais ou menos como é que funciona. Vocês querem copiar? Já copiaram? Eu tirei o print aqui. Eu tô copiando. Beleza. Ó, o pessoal tá me mandando aí que conseguiu fazer no aplicativo divisor de tensão aí e deu certo aí, ó. Show de bola. O meu aqui tá 100%. 100%. 100% todo mundo, né, gente? Vamos lá, vou mandar isso, vou colocar isso aqui lá no Paint pra gente brincar.
Vamos lá. Então vamos colocar valores aqui, tá? Mesma coisa, vamos colocar valor baixo, vou colocar valor que dá pra gente calcular quase de cabeça. Então aqui, ó, 1 ampere, e eu tenho aqui 10 ohm, e tenho aqui 10 ohm, tá bom? Bom, se eu sei a corrente que está entrando aqui, provavelmente eu vou saber a tensão que está em cima dos resistores, tá? Aliás, assim, eu vou precisar pegar a resistência que está chegando aqui, subtrair a tensão que ela consome para saber a tensão que está chegando aqui, né? E aí, a partir dessa tensão, eu dividiria, sabendo essa tensão, eu pegaria 10, né? Essa tensão eu dividiria por cada uma das resistências para encontrar a corrente de cada uma. Vocês entendem isso, né? Se eu tivesse aqui uma tensão de 10 volts, por exemplo, eu ia pegar o 10 e dividir por 10, eu ia encontrar a corrente desse lado. Eu ia pegar o 10 e dividir por 10 aqui e ia encontrar a corrente desse lado, né? Mas aqui, nessa ferramenta, divisor de corrente, eu não preciso saber a tensão do meu nó aqui, ó. Eu só preciso saber a corrente que está entrando, tá bom? Então vamos lá. Vamos descobrir qual que é a corrente do resistor 1. Vamos partir dessa fórmula aqui mesmo. Vou substituir, ó. Corrente total. Quanto vale a corrente total? 1 ampere. Vezes a resistência 2, ó. R2. É o resistor que eu não quero saber, né? Eu multiplico pelo que eu não quero. A resistência 2 vale 10. Dividido pela soma das duas resistências, ou seja, 10 mais 10. Eu coloquei valor igual aqui para ficar mais fácil, mas vocês entendem, né, que aqui a gente poderia ser valores diferentes, tá? Então tá bom. Aqui, ó, 1 vezes 10. Aqui nesse caso vai dar 10 dividido por 20, que dá a mesma coisa que meio, que dá o mesmo que 0,5 ampere, que é a mesma coisa que 500 miliamperes. Tá bom? Então vai 500 miliamperes para cada lado. Lógico, né? Se é 1 ampere, os dois são igual, isso que vai acontecer. Ok? Então é isso, ó. Aqui é porque o valor está igual, beleza? Mas resistências diferentes, aí eu tenho que me atentar, que eu não vou multiplicar pelo resistor que eu quero achar a corrente, eu vou multiplicar pelo outro resistor. Ficou fácil aqui, pessoal? Vocês entenderam aqui? Quer que eu coloque um valor diferente para vocês entenderem? Ou tá Wesley, Faz se favor, fosse 3 resistor, então não seria essa conta aí. Não. É a mesma coisa do divisor de tensão. Ela vale somente para quando a gente tem 2 resistores, tá bom? Então, no caso, se tivesse 3, teria que ir simplificando até chegar em 2 para dar esse resultado, para fazer essa conta. Sim, daí vale mais a pena fazer no método que a gente já aprendeu mesmo. Na verdade, essas duas são ferramentas que vocês vão utilizar aí, né? Ó, eu acho que deixa eu ver se eu tenho um exemplo preparado aqui já. Vamos lá, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, depois eu preparar outro. Ó, deixa eu copiar esse trem. Então, ó, vou fazer aqui de novo. Vou colocar aqui 1 ampere de novo para ficar mais fácil também. Vou colocar 5 ohms desse lado. E vou colocar 10 ohms desse lado. Diferente agora para a gente conseguir separar, tá bom? A gente quer encontrar agora, aqui nem estava querendo encontrar a corrente 1, vamos tentar encontrar, em vez da corrente 1, vamos tentar encontrar a corrente 2, tá bom? Vamos lá. Olha lá. Então a corrente 2 ela vai ser igual à corrente de entrada, ou seja,
1 ampere, vezes a resistência que eu não quero, tá? A corrente 2, ela vai ser a corrente total, a corrente de entrada, vezes a resistência que eu não quero, R1, que vale 5, dividido pela soma dos dois resistores, ou seja, dividido por 5 mais 10. Isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 1, 5. 5 mais 10, 15. Simplificando por 5, a gente vai ter... Simplificando, dividir por 5 embaixo e em cima, a gente vai ter 1/3, que equivale a 333 mA, ou 0,0,33333 ampere. Tá certo isso aí, Arnaldo? Correto, professor. Entenderam, pessoal? Uma forma de gravar na cabeça é o quê? Eu vou pegar a corrente de entrada, multiplicar pela resistência que eu não quero, para encontrar aquela que eu quero. E dividir pela soma dos dois. Tanto um divisor de tensão quanto um divisor de corrente, eu vou dividir pela soma dos dois. A diferença é o quê? Quando eu estou trabalhando com corrente, eu multiplico pelo outro resistor. E quando eu estou trabalhando com tensão, eu multiplico pelo mesmo. Só isso. Wesley, uma pergunta. Daria para aplicar isso no sistema misto? Isso que a gente vai fazer agora. Vocês querem copiar aqui ou você quer que eu mando no grupo para a gente continuar na peleia aqui? Manda lá. Então, beleza. Vou mandar aqui. Vou mandar lá. Eu tô muito gaguejeiro. Não sei o que tá acontecendo, não. Acho que eu tô meio elétrico. Tomei café antes de vir pra aula. Vamos tentar aí, pessoal. Ano que vem aí. Ano que vem não. Semestre que vem já começar. Vou sempre postar para vocês. Vou sempre postar para vocês lá os projetos, né, que estão na concorrência aí. Eu acho que até expliquei não sei se eu expliquei nas duas turmas, mas a gente tem o DSPI, que são os projetos de inovação, que eles são premiados aí e coloca-se o escopo desses projetos e aí vocês vão desenvolvendo e a gente, comunidade, vai indo para cima. Vou postar lá. A partir do semestre que vem eu vou começar com um trabalho mais forte nisso aí. E aí o aluno que quiser se inscreve e começa a fazer o projeto, né, com uma tutoria nossa lá. Mas vai ser bem bacana porque são projetos premiados, viaja, né, regionalmente, depois nacionalmente, então bem bacana. E não depende de idade também. Então... O Arduino dá para colocar para abrir portão pelo celular? Ô, louco, o Arduino dá pra você fazer faxina pra você, rapaz. Tô brincando, mas é o seguinte, sim, dá sim. O que eu já fiz aqui? Eu dei foi ano passado isso. Ano passado? Foi ano retrasado. Final de 2018 eu dei um curso de Arduino aqui no Senai de Londrina. Foi 60 horas aos sábados, né? Deu 2 meses e meio, mais ou menos. Aí, o que a gente fez? Foi só Arduino, gente. Então, eu dei base de eletrônica para eles. Depois a gente começou a aplicar... A gente começou a aplicar o Arduino, a programação. Dei toda a base de programação para eles, né? Que não tem como eu falar de Arduino sem falar da base de programação. E aí fomos embora, fomos trabalhando. O que a gente fez aqui? Tem um braço pneumático aqui no Senai de Londrina. Ele é utilizado para programação de série P. A gente integrou o Arduino por meio de relés com esse braço
E aí o Arduino com o módulo Bluetooth comunicou com o celular e a gente controlava o braço pneumático pelo celular, né? Via Bluetooth. Tinha uma fazendinha aqui também que eu usava para exposição lá na exposição de Londrina. A gente pegou essa fazendinha com um ESP8266, conectou na rede Wi-Fi, e aí você poderia, e ele como servidor de si mesmo, a gente conseguia controlar essa fazendinha, né? De qualquer lugar do mundo, era só você digitar o IP e você entrava nessa fazendinha. Então, para o que você vai fazer com o Arduino não tem muito limite, não. O limite é a sua criatividade mesmo. Dá pra fazer bastante coisa, assim. É que aquilo que eu falei para vocês, fazer em casa, né? Fazer comercialmente, a gente não pode usar o Arduino, porque o Arduino, ele é apenas para... Ele é um meio didático apenas, tá bom? Ô Wesley, na, na nossa grade curricular não vai ter programação, né? Eu tinha, na grade de vocês, programação depende. Programação básica, você fala? Não, programação básica em C não tem, não. Mas eu fiz um estudo do cronograma de vocês para encaixar algumas coisas que eu acho importante, né? Por exemplo, CLP vocês já têm, mas eu enfatizei mais lá na grade, o pessoal de eletrotécnica que está perguntando, né? Enfatizei CLP e eletrônica, a gente vai ter alguma coisa, eu acho que a gente vai chegar a falar de programação de microcontroladores e Arduino também. E aí acaba envolvendo um pouco de programação, né? Os Arduinos lá da unidade já chegaram, né? E a gente vai trabalhar com o Atmel Studio, programando em C também. Então vai dar bom. Mas a programação, ela entra programação aplicada, assim, não programação lá somente a Hello World, essas coisas, sabe? Vocês vão ter dois tipos de programação: linguagem C e linguagem Ladder. C para microcontrolador e Ladder para CLP. Pessoal, olha aqui com o esquema aqui. Análise de circuito. O que a gente vai fazer? Análise de circuito, a gente tem que descobrir qual que é a tensão e a corrente em cada um dos circuitos, certo? Como que a gente ia fazer isso aqui? A gente ia pegar, fazer esses dois resistores. Depois feito esses dois resistores, a gente ia somar com esse, achar a corrente total. Achando a corrente total, nós íamos multiplicar a corrente pelo resistor 1 e achar qual que é a queda de tensão nele. E aí ia pegar a tensão de 27, subtrair dessa tensão, achar qual que é a tensão que sobra aqui, e aí sim encontrar a corrente de cada um. A gente vai tentar usar essas duas ferramentas aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar essas duas resistências aqui. Eu vou chamar de RA, tá bom? Então, só vou fazer isso, ó, RA. RA vai ser o quê? RA vai ser o produto pela soma. Vocês lembram que a gente viu isso aí ontem? Pessoal? Vocês lembram do produto pela soma? R3, aliás, R2 vezes. Para eu saber quem que é a soma desses dois aqui, ó. Se eu tenho só dois, eu vou pegar R3 vezes R2, né? Dividido pela soma de R2 mais R3. Então, lá, ó. 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15, tá? Então, 10 vezes 15 dividido por... Meu Deus, tá feio. Por 10 mais 15. Quanto que dá esse cálculo aí? Tem um cachorro latindo aí, gente. Vai dar 8. Não. Cachorro parou de latir. Deu 8? Tá certo aí? Todo mundo concorda aí?
150 dividido por 25. É isso mesmo, Arnaldo? Não é 6? Quanto que dá aí, minha galera? 7? É 6. É 6. É 6, né? Isso. Tá quase jogando bingo aqui. RA é igual a 6, 1. Tá, vamos fazer só esse. Porque o que aconteceu aqui? A partir do momento que eu faço isso daqui, eu peguei esse circuito e eu simplifiquei ele, né? É como se eu redesenhasse esse circuito aqui, ó. Vou redesenhar ele aqui, tá? Então, eu redesenho aqui, ó. E aqui ficou 6. Beleza? 6, 6 ohm. Eu não preciso achar a corrente total aqui, apesar, né? Eu vou achar a tensão em cada um, tá bom? Vamos achar a tensão em cada um. O que eu vou fazer? Esse aqui é o RA. Então eu vou pegar e usar a ferramenta nossa divisor de tensão. Então, a nossa, eu vou colocar aqui, ó, que a tensão, vou colocar a tensão no R1 e a tensão no R2, tá? Se eu souber a tensão no R1 já é mais fácil. Tensão 1, ela vai ser igual a tensão de entrada, ou seja, os 27 volts, né? Eu vou colocar aqui, vou fazer ó, o esqueminha. Tensão total, vezes o resistor que eu quero. Eu quero encontrar o resistor R1. Então, apliquei por R1, dividido pelo resistor, pela soma deles, né? Então vai ser R1 mais RA. Vai ser o quê? 27 vezes 12. Façam aí, por favor. 27 vezes 12 dividido por 12 mais 6. Quanto que dá isso aí? 18? Não, essa conta toda aí. Faz uma calculadora aí rapidinho. 33? Deu isso? Todos concordam? Da minha deu 18. Deu 18, né? 18. 18 volts. Então, olha lá, que legal. Então, a gente já descobriu aqui que a gente tem uma queda de tensão de 18. Eita. Queda de tensão aqui de 18 volts. Sobrando 9 volts pro restante, né? Então, aqui, ó, a partir daqui eu vou ter 9 volts. Então, 18 volts e 9 volts. Beleza. Encontramos a tensão em todos os pontos do circuito. Concorda comigo? Porque eu posso falar daí assim, ó, que a minha tensão
tensão 3, 2, aliás, vou colocar 2, 2 é igual a tensão 3, que é igual a tensão total menos a tensão 1, certo? E vai dar 9 volts. Beleza, encontrei todas as tensões do nosso circuito aqui, ó. Agora eu tenho todas as tensões, né? Bom, se você for ver bem, aqui para encontrar a corrente a corrente desses dois carinha aqui, é mais fácil a gente fazer logo aí, já que a gente encontrou a tensão em todos os pontos, é só pegar a tensão e dividir pela resistência por cada resistência, a gente encontraria corrente em cada circuito, cada resistor, vocês concordam comigo? Já ficaria mais fácil aí, né? Nem precisaria utilizar a ferramenta divisor de corrente. Mas vamos fazer esse trem só para a gente entender? Como que eu faria para fazer a divisão de corrente? Eu ia ter que saber a corrente de entrada aqui, não é verdade? A corrente total. Como que eu faço para achar a corrente total? Eu vou somar esses dois resistores, né? E pegar a tensão e dividir por esses dois resistores. Então, eu sei que só para nível de a gente aplicar, tá? Vocês concordam comigo que seria mais fácil eu pegar a tensão e dividir pela resistência de cada um? Sim. Aí a gente já mataria o circuito inteiro, né? Mas eu vou fazer aqui só para a gente aplicar o divisor de corrente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, sabemos que a resistência total aqui vai ser igual à soma desses dois resistores, ou seja, 12 mais 6. 12 mais 6 dá 18, né, gente? Então vai ser 18 ohms. 18 ohms, beleza. Agora vamos encontrar a corrente total, ou seja, a corrente total vai ser igual a tensão de entrada, tensão total, vou colocar direto aqui, ó, 27 dividido por 18, dividido pela nossa resistência. Que valor que dá isso aí? Dá 1,5? Isso. 1,5. 1,5 amperes. Então a gente sabe que aqui, ó, olha lá, vamos brincar aqui. A gente sabe que aqui nós temos uma corrente de 1,5 ampere. Ou seja, aqui, ó, como aqui ele está em série, aqui vai chegar 1,5 ampere. Vocês concordam comigo? Aqui chega esse 1,5 ampere. Então, para eu saber a corrente de cada um dos dois, basta eu utilizar essa ferramenta aqui, ó, né? Então, vamos lá. Corrente de 1,5, vamos encontrar o resistor 2 aqui, ó. Vamos aplicar a fórmula. Como é que a gente faz? Bom, eu quero saber a corrente 2. Vou pegar aqui I2 vai ser igual à minha corrente total vezes o resistor que eu não quero, ou seja, eu quero saber a corrente no 2, então vou multiplicar pelo 3, vezes o que eu não quero, e vou dividir pela soma dos dois, R2 mais R3. Isso vai ser o quê? 1,5, né? Que é a nossa corrente total, vezes a resistência 3, que é 15,
Já vão fazendo na calculadora aí. Dividido pela soma dos dois, que é dividido por 25. Quanto que dá esse resultado aqui? 0,8, 0,9, 0,9. 0,9, 0,9. aí. Tem uns quebrados ou ficou redondo? 0,9. Redondo? Isso. Olha. 0,9 amperes. Ou seja, gente, a gente pode fazer a conta aqui, ó, outro divisor de corrente dessa, mas não é mais fácil fazer subtração? Então é só eu pegar a tensão de corrente de entrada, tirar a corrente consumida pelo R2 e eu vou encontrar a corrente no R3. Então, ó, eu posso falar que a corrente 3 vai ser a corrente total menos a corrente 2, ou seja, vai ser 1,5 menos 0,9, que dá 0,6, correto? Correto? Na verdade, professor, a tensão do resistor 2 é 0,96. A corrente no resistor 2 é 0,96? Isso. Antes essas quebradinhas aí, meu povo. Mas ficou 96 redondo daí. É, 96 redondo. E aqui, então, deixa eu apagar aqui daqui pra frente. É, 0,96 vai dar, então, 0,54. É isso, produção? Exatamente. Ampere. Beleza? O que a gente conclui aqui? Que nesse circuito e na maioria dos circuitos em que a alimentação for tensão, o divisor de tensão é muito útil, né? Mas o divisor de corrente vai ser difícil, as situações que a gente vai ser mais fácil aplicar ele, né? Vou mandar no grupo então aqui um printzão para vocês copiarem. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Querem comentar alguma coisa? Eu tenho a dúvida. Diga, mestre. Como que o Marcos achou esse 6 ali? Porque minha calculadora fala 0,9. A minha também. A E calculadora agora científica dá 0,9. eu testei em 3 calculadoras e não consegui achar esse 6 dele aí. O louco. É do. Só tem uma forma da gente saber essa resposta. Fazendo na unha. Pessoal, olha aqui. 1,5 vezes 15 dá 22,5, tá? Então, 22... Não vamos confiar em calculador nenhuma, né? Vamos confiar no nosso tiro, que o nosso tiro é melhor que todos. 22,5 dividido por 25. Como é que eu faço aqui? Aqui é fácil, ó. Cada vez que eu mover eu movo a minha
a minha vírgula para cá, eu posso colocar um 0, na chave. Concorda comigo? Então, olha lá. Eu vou mover para cá. 25 vezes 9 é 225. Isso. Coloco o 0. Apago aqui, ó. Movi a vírgula para cá, ó. Coloco um 0, aqui. Volto uma casa aqui na chave. Então, quantas vezes 25 vai dar 225? 9. 9. Então, Marcos, se aconteceu alguma coisa errada aí, aqui resta 0. Eu fiz errado aqui, desculpa. Achei que eu não sabia configurar a calculadora. Não, tá certo. Vamos voltar. É isso aí. Estamos aqui para errar. A gente pode errar. A gente pode errar aqui, né? A gente não pode errar lá na hora que a gente estiver dando manutenção numa máquina, certo? O 0,6 no ajuste, no 0, aqui tinha dado uma diferença de 40 mA. 40 mA na regulagem de um sensor de uma máquina vai dar uma diferença do produto lá no final, que pode ocasionar a devolução de alguma tonelada aí de material produzido. Então, essa é a importância de a gente aprender e errar aqui, para na hora a gente fazer certo, beleza? Não tem problema errar aqui não, gente. Aqui foi feito para isso mesmo. Ah lá, 0,6 ampere. Ótimo, vou dar print aqui. Muito obrigado por vocês terem falado dessa situação, para a gente não cometer enganos, né? Vou printar, vou mandar lá para vocês. Mais alguma dúvida? Como estamos? Tranquilo? O que vocês acharam da aula de hoje? O que vocês acharam da ferramenta nova aí? Por que o professor não falou antes? Nossa aplicação aí no Arduino, que vai ser bacana aí para quem for começar a se aventurar. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo. Deixa eu ver quem que tá na sala aí, que eu preciso fazer chamada, hein? E a placa da Arduino custa que é uns R$150? Nada. Eu tenho um fornecedor aqui que, bom, pelo menos há um ano atrás ele estava cobrando barato, ele estava cobrando vintão aí. Agora eu não sei quanto que ele tá agora, mas é coisa de 30, 40 reais no máximo, uma placa do Arduino. Aquela Uno mais simplesinha? Isso. Pessoal, eu vou anotar o nome de quem está aqui, rapidinho. E é o seguinte, vocês têm uma atividade para fazer na casa aí, tá? Eu quero que vocês façam o resistor equivalente e a corrente total só desse circuito. E aí eu quero que vocês meçam para mim, façam esse circuito lá no simulador. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, deixa eu dar um sustinho já. É esse circuito aqui, tá? Quero que vocês façam ele no simulador, mandem foto para mim e calculem a resistência total e a corrente total dele. Para saber se a corrente total que vocês calcularam está certa, eu quero que vocês coloquem, então, um amperímetro na entrada. Qual que é a tensão que a gente vai trabalhar aqui, professor? Tensão de 100 volts, tá bom? Então, a tensão no ponto A e B vai ser uma tensão de 100 volts. Calculem a resistência total, calculem a corrente total, e aí no simulador ver que resposta que dá aí de corrente, tá bom? Isso aí é para mecânica também, Wesley? Opa, mecânica também. Ô, louco. Para que dia que é esse aí? Para hoje, né? Na verdade, vocês vão fazer... Qual que é a ideia? Que vocês peguem esse tempinho que vocês têm aí até a hora que der sono, para vocês resolverem esse exercício aí, tá bom? Pode ser até amanhã, vocês entregando, tá tudo jóia. Pessoal, é bem simples, ó. Vocês vão somar esse com esse, né? Vão vir de lá para trás para frente. Vai somar esses dois, que tá em série, vai fazer o paralelo desses dois, antes de mais nada. Depois você já pode somar tudo. Depois a resposta disso você vai fazer em paralelo com esse, né? Vai fazer o paralelo desses dois, depois somar tudo isso. E você já vai encontrar aí a resistência equivalente. É bem fácil. Vai redesenhando o circuito, tá?
faz uma parte, redesenha, faz outra parte, redesenha. Senão vocês vão acabar assim embranhando aí. Qualquer dúvida a gente vai estar no Zap, ok? Vou mandar ali no Zap pra vocês já. Hoje tem bastante conteúdo lá nos grupos, hein? Espera aí que eu vou fazer chamada aí de quem tá ao vivo e a cores. Quem eu for falando pode ir saindo daí, tá? Adriano, pode ir saindo, Adriano. Alô, boa noite. Santos, boa noite. Pode ir saindo, Bruno. Cleverson, boa noite, Cleverson. Edson, boa noite, Edson. Guilherme, boa noite, Guilherme. José, boa noite, José. Lucas Alves, boa noite, Lucas Alves, bom descanso, boa tarefa aí. Eduardo Jordano, Boa noite. boa noite. Lucas Salles Bragança, boa noite. Marcos Daniel Boldrin, boa noite. Tchau, professor, boa noite. Ô, Michael, agora que você entrou, Michel, pode. Mas boa noite pra você, Michel. Vou parar de gravar aqui, peraí. Parar.